Tem um poema que é muito bonito que diz assim: todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca, da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Aí a gente tira a culpa. Eu reconheço que eu falhei e eu reconheço que eu vou prestar atenção para não falhar nesse mesmo lugar, desse mesmo jeito. Então eu percebo que eu tive a ver com isso, mas não é culpa, eu vou carregar uma culpa, não. Eu tiro a culpa de mim na hora que eu me arrependo e reconheço que foi uma falha. E a falha não é permanente, porque cada instante é único. E a vida é sempre no agora. Então aquilo que eu já fiz que não foi bom, eu não fico carregando um peso em cima de mim. Nossa, falhei, né? Poxa, que pena, né? Vou ficar revivendo mais atento. aquilo. Quais foram as causas e condições que me levaram a esse erro? Eu vou procurar modificar causas e condições para não fazer o mesmo erro. Aí fica mais leve. Ou seja, a culpa é irracional. Não tem racionalidade na culpa. Existe uma cobrança, vamos dizer, social, né? Você fez isso, você é culpado da minha infelicidade. Essa não é boa? A Bíblia atual fala muito isso, né? Nós somos pecadores. E as pessoas se veem como pecadores. Isso. A gente não fala de pecado, a gente fala de insuficiência. Insuficiência. A primeira coisa que Buda diz, as 4 nobres verdades, né? A primeira, quando ele tem a sua experiência mística, ele vai querer ensinar seus amigos, ele vai dizer, a insatisfação existe. Não é tristeza, não é dor, não é sofrimento, a insatisfação existe. Tem causas para a nossa insatisfação, nascimento, velhice, doença, morte. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, são causas de insatisfação. Existe um estado chamado de nirvana, que é de paz e tranquilidade, pleno de sabedoria. E esse estágio, que é a 4ª nova verdade, essa é a terceira, né? A 4ª é um caminho de 8 aspectos, que você tem o quê? Memória correta. Você se lembra da verdade. Não é que você lembra o que você fez de manhã, não. Você lembra da verdade, que nada é fixo, nada é permanente, que tudo está interligado, que você não é sozinho o único culpado pela guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio, que está acontecendo na África, tantas as guerras que estão acontecendo por lá. Você não é o único responsável, você tem alguma coisa a ver. Porque nós temos tudo a ver com tudo que está acontecendo no planeta. Mas... A gente é responsável até pelas guerras, individualmente. Uma pequena parcela. Né? Sim, quando eu tenho guerras internas, que era o que a gente estava falando, quando eu estou brigando comigo mesmo. E Buda dizia, tenha muito cuidado, porque a mente humana... ele já estava quase morrendo quando ele disse isso. A mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Caramba. Olha só. Ela nos engana. Então, por isso que precisa conhecer... para não ser enganado por si mesmo. E porque ela é muito poderosa também, né? Sim, ela nos engana. Ela vai nos levar... E de novo, a gente pode voltar para o Freud, para o ego, né? Eu quero viver, eu quero fazer, o mundo tem que ser do meu jeito. Se vocês não forem como eu quero que seja, eu vou cancelar vocês. Né? Assim, somos pequenos ditadores, né? É a cultura do cancelamento. Né? Quem concorda comigo é legal. Quem não concorda comigo não presta. Por quê? Será que todos têm que concordar com todos? Não. Hoje tem uma dificuldade gigante de aceitar a opinião que não é a minha, né? Sim. Opinião alheia. Inclusive, na mídia social, é como se ela fosse uma capa, né? Como você não está vendo a pessoa, Sim. Ela acha que ela pode falar, né? Falar o que quiser, né? Mas vai sofrer as consequências, não tem jeito. E aí que a gente fala, o budismo vai falar isso, né? O que você jogar nesse mundo vai voltar para você. Esse seria o karma? É a lei do karma. Então, você faz coisas boas, vão voltar coisas boas. Você faz coisas medianas, vão voltar coisas medianas. Você faz coisa ruinzinha, vai voltar ruinzinho. Vai dar mal, vai dar ruim. E o dharma? Tem o karma e o dharma. Você falou do karma, qual seria o dharma? Dharma é a lei verdadeira. O dharma, com letra maiúscula, é a lei que rege o céu e a terra. Que é isso de dizer não há nada fixo, nada permanente, tudo está interligado. É possível acessar um estado de nirvana, de plenitude, desde que você tenha uma vida de prática correta. É o que a gente chama prática correta. Você vive de acordo com seus princípios e valores? Como que você escolhe viver? Quando você vai fazer uma compra, você olha no rótulo daquilo que você está comprando e você concorda com aquela empresa, com a maneira que ela está no mundo? Ou você fala, não, poxa, essa empresa tem gente escravizada, eu não vou comprar, eu não vou
fornecer mais meios para eles. Mas esses são os princípios. São os princípios que a gente tem que escolher, os nossos, né? E viver por esses princípios. Tem pessoas que escolhem o princípio da guerra, das armas, da briga, da confusão. A gente fala, por quê? Eles foram alimentados do quê? Primeiro, uma coisa interessante a gente pensar que o nosso DNA é muito antigo. O Marcelo Gleisman sempre fala isso, né? Que o nosso DNA é reciclagem. E a reciclagem desde que a espécie humana se torna humana. E nós temos, e a neurociência fala isso também, não só a forma do nariz, da boca, da barba, etc., que é herdada, mas também comportamentos são herdados. E há comportamentos muito, muito antigos da nossa sobrevivência, que a gente lutava, corria, né, matava, e isso ainda está em nós. Por isso que eu falo, são mini sementezinhas aqui dentro, estão todas aqui. E conforme a circunstância vem, se alguma coisa é regada e provocada, uma delas vem à superfície. Mas se você estiver em plena atenção, que vai ser o mindfulness, dharana no yoga, você entra no zen, que é a meditação, que é o dhyana, e você percebe e não deixa que essas emoções, essas ações que são lá do passado, que funcionaram quando a gente estava na savana, elas venham viver no seu dia a dia na cidade. Então, as outras pessoas não são seus inimigos, que você precisa lutar contra eles e destruí-los, ou provar eles como você, que é o bom, né? Interessante. Ou seja, então nós estamos realmente evoluindo como ser humano. Estamos. Eu passei um tempão na minha vida achando que a gente estava regredindo. Não. Você veja, não só na parte de longevidade, né? De filosofia, de estudos da vida, do mundo. E assim como vocês, tem muitas pessoas despertando. E as pessoas vão despertando. E quem cada desperta, vez mais. E quem desperta acaba influenciando pessoas à sua volta. Não de propósito, mas é por isso. Porque a gente, mais do que o que a gente fala, é o exemplo que você dá na sua maneira de estar no mundo. E, Monja, uma dúvida que, né, até digo para todo mundo que está assistindo a gente, vale super a pena conhecer um pouquinho mais da Monja na autobiografia dela, tá? A experiência própria aqui. Por que eu estou falando isso? Porque você transitou em vários mundos diferentes, né? Sim. Daqui foi para Los Angeles e depois foi lá para o Oriente, Sim. né? Ficou muito tempo no Japão e depois voltou com a sua missão para o Brasil. Sim. A minha dúvida é a seguinte, a gente está falando de desenvolvimento, a gente falou um pouco sobre a educação que deveria ter já nas escolas para as crianças se perguntarem. No Oriente, as pessoas lá, elas já têm uma consciência maior do despertar versus nós do Ocidente? Ou o ser humano é tudo igual? É ser humano, filho, é ser humano. Existe uma educação diferenciada no Japão, por exemplo, que é um país muito pequeno e todo mundo fica muito próximo uns dos outros. Existe um respeito muito grande ao outro. Então, as pessoas não deixam sujeira em lugar nenhum. As criancinhas são ensinadas a limpar a escola, a limpar banheiro. Desde pequenininha, tem botinha, luvinha, e são elas que limpam. Uma coletividade. O adulto, e o coletivo é mais importante que o indivíduo. A gente vive numa sociedade ocidental que o indivíduo é mais importante que o coletivo. Eu, meu emprego, a minha casa, a minha família. Depois vem o meu bairro, a minha cidade, o meu país. No Japão é o oposto. Primeira coisa é o meu país, a província onde eu estou, a rua onde eu moro, meus vizinhos, eu conheço todos os vizinhos e falo com ele. Tem interação. Eles passam um papelzinho, dizem o lixeiro vai passar tal dia, tal hora, o lixo de tal. Isso vai passar de casa em casa e você carimba que você viu e que você sabe. Então tem uma ideia de comunidade muito maior que a gente não tem muito aqui, né? Então Exato. Fica meio cada um por si, né? Enquanto lá é sempre nós e nós cuidando juntos das nossas áreas comuns, né? Como você acha que eles conseguiram isso? E o que a gente poderia fazer para um dia, sei lá, daqui 200 anos conseguir isso no Brasil? De novo, a educação. Você educa isso na escola. Aqui, por exemplo, se uma criança vai na escola, teve uma professora que me contou isso. Tinha um menino que escreveu na parede da sala de aula. E ela então falou para o menino, amanhã você vai pedir para o seu pai trazer uma lixa, você vai trazer uma lixa para cá, e vai trazer uma tinta da cor dessa parede. E você vai tirar isso que você escreveu daí. É uma boa orientação. Exato, Né? já está educando. A diretora, no dia seguinte, chamou a professora e disse, quer ser expulsa? Os pais vieram furiosos, que aqui é uma escola de elite, ele não vai ser pedreiro. Ô, louco.
Então, a gente tem uma dificuldade de uma sociedade que não está acostumada a punir, e não é punir, é fazer ver o seu erro e corrigir o erro. A parede da escola não é para você escrever. Se você vai escrever, você vai limpar, e é só isso que está sendo dito, né? E os pais, meu filhinho não vai ser pedreiro. Quer dizer, já não entenderam nada. A gente tem uma dificuldade de uma sociedade de classes muito diferentes, díspares, né? E que causa problemas também. Então, os professores, tinha uma criança que dizia para a professora assim, você é empregada do meu pai, ele que paga seu salário, você não fale comigo assim. Sem educação nenhuma, né? Sem educação nenhuma, porque o pai deve dizer isso para o filho. Começa no berço, aprende em casa, eu né? que pago, a família. A professora deu bronca em você manda ela calar a boca, porque sou eu que pago ela. Nossa. Eu despeço ela a hora que eu quiser. Então, como é que você educa pessoas se existem adultos que estão pensando assim? Então, nós temos que ter uma educação que não é só para a criança, mas para esses pais também que não percebem, né? Que você pode formar seres humanos maravilhosos, sabendo limpar a sua sujeira. Mas hoje é muito comum. Mas também tem coisas ruins no Japão, viu? Não é tudo lindo, não. Tem a muita competitividade, discriminação, né? Preconceito, burnout, trabalho, o machismo, né? Quer, trabalha, né? Preciso produzir, preciso mostrar para todo mundo como eu sou eficiente, né? Então tem também umas coisas, perfeccionismo. Então tem muito sofrimento que vem junto com uma sociedade em que você, se você está num determinado nível, você nunca pode falar com os outros níveis. Tem isso. Tipo castas. Igual na Índia. Se você está na escola, não é bem isso. Se você está na escola, você pode falar com seus coleguinhas de classe. Você não pode contar para a professora que estão fazendo bullying. Você não pode contar para os seus pais que está fazendo bullying com você. Delação é crime. Os homens preferem, as mulheres também, mas a maioria são homens, eles preferem se enforcar num hotel do que delatar um amigo. Aqui no Brasil se paga, o cara ganha o dinheirinho e fica alegre, né? Lá é considerado um crime de honra. Se é meu amigo, eu nunca vou delatar. Eu prefiro morrer a delatar meu amigo. Então tem essas coisas. Tem a ver com samurais? Com samurais, então. A honra do samurai, as virtudes, né? Que são uma coisa que já está muito dentro da cultura japonesa, né? Que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo. Sim, como tudo. Quando eu estava lá, o que chamou muita atenção era um menino de 8 anos. Ele era de uma classe social acima das crianças que estavam na mesma escola. E tinha o grupinho, né, que vai lá bater neles e assim, traz dinheiro, traz dinheiro. E todos os dias ele roubava dinheiro da carteira dos pais, que nem percebiam, né? Eles eram muito ricos, nem notavam que tinha tirado. Aí deram uma bicicleta para ele, que era a melhor bicicleta que existia naquela época. Ele todo feliz foi de bicicleta para a escola e os meninos falaram, nós vamos ficar com a bike, agora é nossa. E ele chegou em casa e se enforcou na árvore da frente da casa. Quando os pais chegaram, o menininho estava pendurado e morto. Que coisa. E aí houve um movimento muito grande no Japão para parar com isso. Temos que falar. Fala com seus pais, fala com seus orientadores. Se estão abusando de você na escola, manifeste. Você não resolve isso sozinho. Você precisa de apoio. Isso ainda é muito difícil, mas é um processo que está... Cultural. Cultural, que está em desenvolvimento. Não pode aceitar tudo porque é o coleguinha que fez, eu não posso delatar meu colega. Você não está delatando, você está salvando sua pelezinha, né? Está machucando, está ferindo, né? É difícil. Mas é complicado, porque é muito tênue, uma linha né? tênue. O que separa. E, Monja, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você ainda sente momentos de dúvidas e inseguranças consigo mesma? Ai, as minhas insuficiências são tantas. Eu sou muito impaciente. Eu fico brava com as minhas alunas. Você não sabe, é uma vergonha. Eu fico lembrando a minha professora no Moceiro, a abadesa do Moceiro, nunca levantou a voz. Nunca. A gente sabia que ela estava brava, porque o olhinho ficava bravinho, né? Mas ela era sempre gentil na maneira de falar. Eu ia muitas vezes reclamar para ela de alguma coisa. Ela dizia, é você. Eu falei, essa japonesa não me entende, como sou eu? A menina está dormindo na aula. Eu vim do outro lado do mundo, tenho uma dificuldade de entender o que estão falando e ela acha que está tudo bem. Ela diz, não cabe a você querer educar as meninas. Cada uma tem seu tempo e seu momento. Então, eu às vezes fico muito aflita com as pessoas que chegam até mim, dá vontade de sacudir, dizer, acorda. Sabe, tem uns que põem uma carinha assim, levanta o narizinho e sai andando assim. Eu falo, menos, mais humildade, né? E não adianta, porque se a pessoa não está pronta para ouvir, não adianta eu ficar irritada, falar bravo, porque não adianta. E eu ainda estou nesse aprendizado.
Ainda, né? Como conseguir falar de forma mais assertiva para que as pessoas sejam capazes de ouvir e refletir. Se o que eu estou falando pode ajudá-las a ficar mais livres, leves e felizes na vida, ou se o que eu estou falando é bobagem, é uma projeção minha, e elas também têm que ser capazes de perceber e dizer, não, monge, isso é projeção sua. Não é? Ter essa capacidade de dialogar, né? E questões internas, assim, ainda todos nós temos imperfeições, né? Sim. Como você consegue abraçar suas imperfeições e não ligar para isso? Não, ligar, a gente liga. Você continua ligando? Nossa, como é que eu melhoro? Continua. Eu falo, a gente não é perfeito, mas é perfectível, né? A gente pode se aperfeiçoar. Não para ficar absolutamente perfeito, dono de tudo, né? Mas você pode melhorar. Então, críticas, elas devem ser bem-vindas, não é ficar com raiva de quem criticou. Ah, não está me entendendo, não está me criticando. Peraí, será? Será que não é bom dar uma parada e ver por que falaram isso? Será que eu estou me manifestando de uma forma que eu nem estou percebendo que não está sendo correta? Eu lembro que as pessoas falavam, a monja é muito brava. E às vezes o pessoal falava? Fala. Não aparenta ser. Imagina, a gente tá fazendo uma liturgia. As liturgias japonesas, é tudo muito formal e tudo tem que estar muito no seu lugarzinho, muito certinho. Então você põe uma coisa, ela tem que estar bem no meiozinho assim, você vai pôr um incenso, ele tem que estar bem retinho. Aí a pessoa vem e põe incenso torto. Aí eu falo, você pôs o incenso torto. Eu estou no meio de uma liturgia, onde eu devo estar orando em devoção, e eu já estou aflita porque já pôs o incenso torto. Quase que um toque. É quase um toque. Então, aí, de repente, aquilo que devia ser uma liturgia de elevação espiritual, arruma isso, não faça assim. E eu já melhorei muito, mas ainda está ruim. Ainda pode melhorar mais. E Monja, uma dúvida, né? Quando eu li aqui o seu livro, o subtítulo é O que aprendi com o silêncio, né? Enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava conversando com você. Porque a leitura é bem tranquila, bem calma, né? Realmente, eu fechava o olho e parecia que estava mesmo conversando. Agora que eu estou conversando com você, gostaria de perguntar, o que de fato pode se aprender com o silêncio? A ouvir. Enquanto a gente está falando, e tem as falas internas, né? A mente, ela é incessante e luminosa. E ela está sempre falando alguma coisa, trazendo uma memória, trazendo uma expectativa. Então, a gente voltar para esse lugar que é do silêncio, que é do nada tudo, é complicado. A gente não chega com muita facilidade. A gente dá umas esbarradas sem querer, né? Aí tem que você falar, não, tem alguma coisa que é importante, né? E que a gente pode deixar a nossa mente ficar mais tranquila. Então, a gente aprende a aquietar as oscilações da mente. Que é a mesma coisa que o Patanjali, que é o sistematizador do yoga, ele vai dizer que o yoga é para aquietar as oscilações da mente. E é a mesma coisa que o Zazen faz. Não é que você para de ter oscilações, mas você percebe as oscilações e elas deixam de incomodar. Elas equilibram. Quando eu me mudei para a casa que eu estou agora, que é no Pacaembu, eu morava na Liberdade. A Liberdade era mais quieta que o Pacaembu, porque a casa é uma ladeira, passa muito trânsito. E no começo eu achava aquilo insuportável, porque eu queria fazer zazen e tinha vum, e vum. Aí fechava o farol, ficava quietinho, alguns minutos. E depois vum. Aí eu comecei a pensar, é como os nossos pensamentos. A mente agitada é como o carro passando na rua. E não adianta você querer ouvir até mais, porque tem um limite o que você pode seguir, esse pensamento, esse barulho, esse ruído. E aí ele vai embora. Então, não tem que brigar com os sons do mundo, não tem que brigar com os sons mentais, mas é perceber que eles existem e tem começo, meio e pausa, porque vai ter começo de novo. Não é fim, é pausa. É pausa, como o silêncio também. Tem momentos de silêncio e tem momentos de agito, de confusão, de música. Tinha um pessoal que ia tocar, eles até hoje, aos sábados, tem um grupo de estudantes, eles eram do Mackenzie, quem está lá agora eu não sei, que iam aprender a tocar bateria. Imagina. Aprender a tocar Meu bateria. Deus. Um grupo querendo aprender a tocar música de carnaval sem muita aptidão. Aquilo começava, por exemplo, às 10 da manhã até às 6 da tarde. E aos sábados a gente fazia um dia de meditação. Então, todos nós sentados na sala em silêncio. E o que a gente ouve? Nossa! Aí nós reclamamos, psiu.
Aí o Psyu nos mandou uma multa, porque o único endereço que eles tinham era o nosso. E foi uma dificuldade para explicar que não, nós éramos as vítimas e não os algozes, né? Então nós resolvemos não reclamar mais para o Psyu e falar com os meninos que estavam, as meninas estavam na praça. E eles então mudaram para o lado mais distante da praça, mas ainda é muito ruído, né? Não é música, é ruído. Exato. E aí incomoda um pouco. Mas a gente tem que até aprender a conviver com aquilo que incomoda. Aquilo que a gente não gosta, que incomoda. Não gosto, acho ruim, mas tudo bem. Eles estão se divertindo, não são bombas, não são armas de fogo, não estão brigando, estão se divertindo da maneira que eles podem, estão aprendendo. E nós também, né? Já fizemos tanto barulho antes, né? Já, exato. Eu sempre falo isso. É. Quando tem alguém fazendo barulho, eu falo, pô, já foi eu um dia esse. Era eu, né? Então, Eu fiz isso. Vamos aceitar. Tá voltando, é o karma que tá voltando, tá vendo? O retorno do que eu já fiz. É isso aí. Mas então eu posso dizer que o silêncio seria um antídoto para o pensamento negativo? Eu ficar em silêncio pode ajudar a acessar essas vozes negativas na minha mente? As positivas e as negativas, acessa todas. A gente não faz essa separação. A gente percebe tudo isso. Olha, eu estou tendo um pensamento perverso. Eu posso mudar o pensamento. A coisa mais fascinante é quando você percebe isso e fala, deixa eu mudar isso um pouquinho. De novo a história do cabelo comprido, né? Estava lá em Los Angeles fazendo meditação, me achando já uma grande meditadora, e tinha uma menina, ela era muito bonita, e tinha um cabelo loiro comprido até a cintura. E aquilo, um dia eu estava meditando, falei, eu vou puxar o cabelo dela. E o professor estava dando uma palestra do Dharma. Eu estava ouvindo a palestra dele e dentro de mim estava pensando, eu vou puxar o cabelo dela. E não sei o que foi que ele disse, que eu falei, não, ela pode ser minha amiga. E eu posso pentear o cabelo dela. Genial. E houve uma mudança da maneira de pensar naquele instante. Eu percebi... Você ressignificou, né? Ressignificar é isso. Entendi. E nós podemos fazer isso. Em vez de eu vou puxar o cabelo, tenho raiva, não, ela é minha amiga, ela é bonita, eu vou pentear o cabelo dela. E muda a relação. E penteou? E ficamos... Não, nunca penteei, mas ficamos amigas. Que legal. Ficamos muito amigas depois. Muito legal, Monja. Aqui a gente tem as perguntas Lean, né? Isso. Que a gente faz. Okay. Mas e a gente fora está da chegando no nosso tempo, né? E se você pudesse voltar no tempo, Monja, qual conselho você daria a si mesma no momento mais desafiador da sua vida? Espera, respira, porque está tudo em movimento e transformação. A monja daquela época não estava com essa... Não era uma monja, era uma jornalista que queria se matar. Não faça isso. E passou? Não precisa, passou. Foi dolorido? Não foi dolorido. Eu tinha em casa para tomar Tetrex, que é um antibiótico. Eu me enchi de antibiótico, achei que eu ia morrer. E não morri, né? E aí eu pensei assim, nem para me matar eu sirvo, porque a gente entra em umas fases da vida, né? Eu não sirvo para nada. Aí eu falei, nem para morrer eu sirvo, então vamos viver. E passou, né? E hoje, olha a transformação. Pois então, é isso aí. Imagina se tivesse feito. Então, o mundo não ia ter a monja Coen, né? Então, por isso que eu digo, todos nós temos em nós o instinto de vida e o instinto de morte. E se vem pensamentos assim que não são benéficos, né, que são de autodestruição, só não faça. Perceba que ele existe, faz parte da nossa natureza humana. Não haja. Deixa passar. Deixa passar. Tudo passa. Tudo passa.